Após prisão do ex nos Estados Unidos, Heloísa Rosa se apresenta na Paz Church Manaus e divide opiniões no meio gospel. A cantora gospel Heloísa Rosa se apresentou neste fim de semana na Paz Church Manaus, igreja que tem como pastores sêniores locais Walce Souza e Angelina Tavares. A denominação é presidida nacionalmente pelo pastor Abi Huber. A participação ocorre em meio à repercussão do caso envolvendo Marcus Grubert, ex-marido da artista, preso nos Estados Unidos em 21/5/2024, sob suspeita de abuso contra uma criança. Em declaração recente, Heloísa afirmou que não tem mais nada a ver com essa história e que não pretende transformar a internet em espaço para tratar do tema. Para parte do público gospel, a agenda em Manaus foi interpretada como um gesto de acolhimento à cantora em sua retomada ministerial. Como a igreja é presidida por Abi Huber, a presença da artista na programação também associa a liderança nacional da denominação à manutenção de espaço público para Heloísa após a polêmica envolvendo seu ex-marido. O episódio envolvendo Marcus Grubert gerou forte repercussão entre evangélicos no Brasil e no exterior. Desde então, Heloísa Rosa tem lidado com cobranças públicas, manifestações de apoio e questionamentos sobre sua posição diante do caso. A apresentação em Manaus marca mais uma etapa da cantora em eventos evangélicos após o episódio e indica que parte do meio gospel mantém portas abertas para sua atuação musical e ministerial. Correções podem ser enviadas para contato@ufuxicogospel.com.br. Fique sempre bem informado em nossas redes, @Rádio Gospel Adjare. Heloísa Rosa rompe o silêncio, vida que segue, e a ausência de aliança reacendem suspeitas sobre casamento. Um novo vídeo publicado por Heloísa Rosa nas redes sociais reacendeu especulações sobre o estado de seu casamento com Marcus Grubert. Em tom de desabafo, a cantora afirmou que o processo citado nas discussões públicas foi fechado pela justiça americana, já tem 2 anos, e destacou: "Outra coisa, não fui eu que fui acusada, não tenho mais nada a ver com essa história." Em outro momento, sinalizou foco em novos passos, vida que segue, trabalho que segue. A manifestação ocorreu após a jornalista Aline Sampaio celebrar a revogação de uma liminar que a impedia de comentar o caso. Nas redes, internautas também observaram que em publicações recentes, a artista não aparece usando a aliança, o que alimentou rumores em comunidades brasileiras na Flórida. Segundo a apuração do portal com pessoas próximas à rotina da cantora nos Estados Unidos, Heloísa Rosa e Marcus Grubert estariam separados há alguns meses. De acordo com essas fontes, a decisão de não confirmar publicamente o divórcio teria como objetivo preservar o ex-companheiro e evitar novos danos à sua reputação, em meio a investigações criminais na América do Norte. Não houve confirmação oficial das partes sobre a suposta separação. No restante do vídeo, Heloísa reforçou que a Justiça dos Estados Unidos arquivou o caso criminal há 2 anos e que as respostas definitivas constam nos laudos oficiais. Ela pediu que amigos, pastores e intercessores concentrem-se em seu trabalho ministerial e artístico, indicando que não pretende estender o assunto publicamente. "Nunca fiz a internet de palco, e não é agora que eu vou fazer. E se por um acaso você não concorda, você não acredita, querido, você é livre para não estar aqui. Que fique aqui apenas os que curtem o meu trabalho", disse. O espaço segue aberto para manifestações da assessoria jurídica ou de imprensa dos envolvidos. Correções? Encontrou um erro? contato@fuxicogospel.com.br. Fique sempre bem informado em nossas redes, @Rádio Gospel HD. Justiça extingue queixa de Heloísa Rosa contra Aline Sampaio por decadência e nega a remoção de perfis. Curitiba, PR. A Justiça extinguiu a queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, movida pela cantora gospel Heloísa Rosa e por seu marido, Marcus Grubert, contra a jornalista Aline Sampaio, após reconhecer a prescrição e a decadência, caracterizando a perda do prazo legal para o prosseguimento do caso. O processo foi inicialmente protocolado no Juizado Especial Criminal, GCRIM, da comarca de Curitiba. O juízo entendeu não haver competência para o julgamento e remeteu os autos à esfera adequada, que determinou a extinção do feito. Além disso, a Justiça negou o pedido liminar apresentado pelos advogados de Heloísa e Marcus para derrubar os perfis de Aline nas redes sociais, incluindo ofícios a plataformas como Facebook, TikTok e Google, sob o entendimento de ausência de urgência e para evitar censura prévia. A defesa dos autores tentou reverter a decisão por meio de embargos de declaração, mas o recurso não foi provido, mantendo-se a extinção da queixa-crime.
Nos autos, os advogados do casal sustentaram que Aline, mãe da criança envolvida em um caso de abuso sexual nos Estados Unidos, promovia um linchamento virtual após o arquivamento investigatório naquele país. Nos bastidores do segmento gospel, há comentários de que, embora critique publicamente a justiça brasileira, Heloísa recorreu ao judiciário para contestar as publicações. Na esfera civil, permanece em andamento uma ação com liminar que restringe manifestações públicas sobre o caso. Aline tem observado a ordem judicial e não tem exibido conteúdos relacionados ao assunto em seus perfis. A defesa de Aline Sampaio, que atualmente reside nos Estados Unidos, classificou o encerramento da queixa-crime como um resultado favorável e informou que novas estratégias jurídicas estão sendo elaboradas em sigilo. Correções e atualizações podem ser enviadas para contato@ufuxico.com.br. Fique sempre bem informado em nossas redes, @Rádio Gospel HD. A tristeza que me dá é porque eu já tinha esquecido do ocorrido há muitos anos atrás, quando eu morando em Belo Horizonte, quando ela também morava em Belo Horizonte, eu recebi a visita dela no meu apartamento, um casal de conhecidos nossos, que eu era da Joy Music, que era a gravadora do Gerson Freire naquela época. Esse casal levou ela lá na minha casa, sabendo que eu amava ela. E no meio da conversa, eu perguntei se ela estava namorando, se ela tinha já alguém em vista, porque eu já estava atuante como conselheira sentimental, já porque eu já tinha lançado meu primeiro livro, que é o Defraudação Emocional, naquela altura. E eu me lembro que, no momento em que eu comecei a falar com ela sobre relacionamento, falei, olha, toma cuidado, conhece primeiro, comece sem beijar na boca, eu sempre ensinei isso, desde que Deus me ensinou isso, eu comecei a ensinar isso para todo mundo. E o casal se levantou contra mim, começaram a escarnecer de mim, esse casal, que é óbvio que eu não vou falar o nome das pessoas aqui. E esse casal começou a me humilhar na minha própria casa, dizendo palavras do tipo, não escuta ela não, fulana, porque ela é uma solteirona e ela fala isso porque ela é exigente demais. Não escuta ela não, que se você escutar ela, você não vai casar nunca. E aí tem sido dias muito difíceis de ler as notícias, de ficar sabendo das notícias, e é muito difícil não lembrar desse dia. Sabe aquele caso que eu fiz fiz uma análise e um bate-papo do Marcos Gruber, que é esposo da Heloísa Rosa, uma famosa cantora gospel, e onde ela sempre se pronunciou sobre esse caso, um caso de denúncia de de uma menor, uma menininha de 5 anos, filha da Aline Sampaio, a qual nós batemos um papo lá no Pela Fechadura, porque assim que eu finalizei a análise da Heloísa, que é a esposa do Marcos, eu falei, poxa, seria interessante conversar com a mãe e também conversar com o Marcos, porque na época que eu fiz a análise da Heloísa, teve um trechinho da mãe, a Aline, e eu disse, olha, eu quero colocar à disposição o meu podcast, o Pela Fechadura, para que ambos falem, a mãe da menininha e o Marcos, porque até então ele não tinha se pronunciado. Se você ainda não sabe direito sobre essa história, eu aconselho fortemente que você assista a análise e assista principalmente o bate-papo no Pela Fechadura. E aí você vai se inteirar sobre esse caso. Só que exatamente hoje, a repórter da US Connect TV, Fernanda Fazan, conseguiu um feito. Ela conseguiu 5 minutos ali de entrevista, de declarações do Marcos. Ele sai dizendo, olha, eu não vou falar nada, mas ela conseguiu ali na insistência, ponto para as meninas. Foi muito legal o que a Patrícia fez. Ela foi meio que ignorando ali as esquivas dele e foi perguntando. E ele foi falando. Até que a advogada dele parece que falou assim, olha, o pessoal está saindo. Ele falou, olha, eu não posso ficar aqui fora porque a outra parte está saindo e eu não posso ficar próximo deles e tal. O que está acontecendo nesse julgamento agora lá em Kissimmee? Não é o julgamento dos fatos. Esse julgamento, ele foi cancelado, ele foi encerrado porque o promotor disse que não havia provas substanciais, mesmo tendo testemunhas, mesmo tendo psicólogos, mesmo inclusive tendo o material genético do Marcos na roupa lá da menininha. Então, eles estão tentando reabrir esse caso, a família da menina, né, a Aline está tentando reabrir esse caso, mas tem um outro caso, que é um caso civil, que ela está pedindo a medida protetiva, para que ele não fique próximo à filha dela, porque até isso caiu também, dizendo que não tinha mais problema, e é isso que ela está pedindo, e é isso que me parece que amanhã ou sexta-feira, alguma coisa assim, vai sair definitivamente as considerações dessa juíza, que, de novo, ela não está julgando o fato criminal,
esse daí foi encerrado e eles estão tentando reabrir. Foi encerrado ali pelo promotor. O promotor, ele não deu prosseguimento ao tribunal do júri, ou ao juiz. Ele disse, o que a polícia trouxe aqui não é suficiente, então eu não vou nem colocar adiante. E aí existe essa briga. Tinha ou não tinha provas e material substancial ali para que o processo corresse à luz ali da justiça. Só que ele dá uma declaração ali, ele fala um pouco com a repórter Patrícia, e é isso que a gente vai analisar agora. Então vamos colocar aqui meu fone de ouvido e agora vamos analisar Marcus Gruber. Atenção! Olha lá, TV Connect USA. Vamos lá. Play. Tem certeza? Marcos, você pode conceder uma palavrinha para mim? Tá incomodado? Por favor. Eu vou reservar minha opinião porque Aí ele fala que vai reservar a opinião. hoje não foi a decisão final, né? A decisão final, como eu falei, dessa parte civil. Aí ela fala, Feito uma extensão para quinta-feira e nesse momento quinta-feira é amanhã, tá? eu reservo, tá bom? Minha palavra. Agora, eu não sei se isso aconteceu hoje ou ontem, mas tanto faz. O importante é que a coisa vai sair amanhã, quinta-feira. Vamos lá. E você vê como ele tá se esquivando dela, né? Você vê que o tronco... Olha que interessante, né? A linguagem silenciosa não existe. Não existe. Tá, isso que você tá vendo não existe, tá? Ó, o tronco desalinhado com ela, gestos apaziguadores. Você percebe que, inclusive, não só o tronco, mas a posição das pernas está para fora da conversa. Cara, isso você usa em negociação. Isso você usa em chaveco. Isso você usa em vendas, cara. Você consegue utilizar isso para saber se o seu prospect, se o seu cliente, se o seu crush tá afim daquela conversa ou não, se aquela menina tá afim de você ou não, se você tá conseguindo fazer uma boa exposição ali de venda. Vamos lá. Mas isso não existe, tá? Como dizem, isso é inexistente. Isso não existe. Isso que você tá vendo não existe. Vamos lá. Então, mas o que você achou da audiência, né, dos E ela continua, ele fala, eu não quero falar nada. Ela fala, então, mas o que você achou da audiência? E ela vai cavando as perguntas ali. Muito legal, muito bacana. testemunhos? O que você tem? E aí ele mete a mão dentro do casaco. Por quê? Isso também é uma das características da linguagem silenciosa muito emblemática no mundo inteiro. Esconder as palmas da mão, esconder as mãos. E parece que ele vai colocar essa mão dentro do casaco e não vai tirar mais. Ele tá incomodado. Ele tá nervoso, ele tá com medo. Olha aqui, ó, fisionomia de medo. Medo. Ele até desvia o olhar. Vamos ver o que ele vai fazer mais aqui. A falar para sua família, para Heloísa, que está lá no Brasil com as crianças, seus pais e todo o Brasil que esperava, Respira fundo. né, uma Tá incomodado. fala sua. Eu acho que a lei tem se provado. Olha que interessante isso. Uma fala sua, o que você achou? E ele joga para a terceira pessoa. Eu acho que a lei tem se provado. Não é a lei provou ou eu sou inocente. Então, eu achei isso muito interessante, esse tempo verbal. Eu sou inocente. Não. A lei tem se provado. Você viu que como colocou na terceira pessoa o afastamento da situação? Vamos lá. Eu não preciso fazer defesa pessoal das coisas. Eu não preciso fazer defesa pessoal. Eu não preciso falar eu sou inocente. A lei tem se provado. Vamos lá. Certo? A lei tem se provado. De novo, a lei tem se provado. Repetição, mais uma vez, da crença que ele acredita e da posição que ele quer passar. Mais uma bandeira vermelha. E mostrado a verdade de todos os fatos, né? Eu quero reservar o comentário final para a decisão da juíza na quinta-feira. Por agora, eu vou me reservar nesse sentido, tá? Minha família. E ele não tira as mãos ali de dentro, a mão de lá, né? Uma ele tá segurando aqui a caneca com um gesto apaziguador e do lado de lá ele não tira a mão de dentro, ele gesticula a mão dentro do bolso, tá? A família tem sofrido muitos ataques desde o começo. Me coloco Trouxe um assunto satélite. inocente desde e me coloquei em... Me coloco inocente. Ele não fala que é inocente. Vamos ver isso de novo, esse tempo verbal? Tem sofrido muitos ataques desde o começo. Me coloco inocente desde... Me coloco inocente. E me coloquei em favor e me coloquei em favor. Coloquei disposto perante a lei. Sempre estive dentro dos Estados Unidos em todas as negociações.